obrigada pela participação de todos, obrigada também para o pessoal do YouTube que está assistindo a gente aqui, que está sendo transmitido ao vivo. Então, é um prazer a gente estar aqui hoje para a palestra do Sávio, com o título de Interseccionalidades na Determinação da Insegurança Alimentar, Iniquidades de Gênero e Desenvolvimento Sustentável. Então, o Sávio, ele é professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba, ele é nutricionista, mestre e doutor em saúde coletiva e coordenador do Observatório das Desigualdades em Alimentação e Nutrição e pesquisador no Laboratório Horta Comunitária Nutrir, o Lab Nutrir da UFRN. Então, muito obrigada, Sávio, por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer a gente ouvir. E depois, no final, a gente vai ter um tempinho também para perguntas. Só lembrando que para as perguntas saírem lá no YouTube, quem quiser, vem aqui na frente, fala no microfone para o pessoal conseguir ouvir em casa também. Tá bom? Obrigada, Sávio, a palavra é sua. Esqueci de falar. Só que esse evento está sendo coordenado pelo Sustentária, tem o apoio da CCP de Nutrição e Saúde Pública e também do INCT Combate à Fome. Obrigado, Aline e Diz, pelo convite, né, para estar aqui hoje conversando sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, sempre gostei muito desde quando eu era um estudante de nutrição, né? É um tema que me afetou lá atrás. Como a Aline falou, eu faço parte de um laboratório que é lá da Federal do Rio Grande do Norte, e se chama Lab Nutri, né? Foi onde eu desenvolvi a minha tese de doutorado. E eu gosto sempre de abrir essa apresentação com essa foto de várias espécies de milho, né, numa bandeira do arco-íris, porque mostra talvez um novo momento que a gente já está vivenciando aí há algum tempo na nutrição, né, que é de pensar diversidade, né, diversidade de ideias, de pessoas, né, e também de alimentos. E acho que esse é, esse é o marco inicial assim da minha fala hoje, né, é um convite para a gente pensar em diversidade na nutrição. A gente vem falando, né, sobre biodiversidade, como ela é importante para o desenvolvimento sustentável, né, para o combate à fome, mas também é importante a gente pensar na diversidade de pessoas que a gente precisa proteger da fome, né, e das iniquidades, tá? Também falo, né, do recém-criado Observatório das Desigualdades em Alimentação e Nutrição, lá no Departamento de Nutrição da UFPB, em João Pessoa, né, coordenado por mim, por minha colega Mariana Lopes. Então, esse também é um novo grupo que a gente espera aí, né, daqui a um tempo estar apresentando nossos resultados, inclusive nas perspectivas interseccionais das desigualdades. Eu separei 4 principais tópicos de debates para a gente aqui hoje. Então, eu queria começar situando um framework que foi publicado esse ano, que é o framework da equidade nutricional, né, em tradução livre. Para a gente começar a entender onde que as iniquidades, né, onde a equidade entra quando a gente pensa um sistema alimentar, né, e a distribuição e acesso a alimentos, tá? E no segundo momento, a gente começar a falar sobre como a gente partiu, né, nas ciências da saúde e nas ciências da nutrição, da uniformidade, quando a gente pensa, né, em pessoas e em alimentos, para agora para a diversidade e a gente focar na diversidade de gêneros, né, quando a gente não fala mais numa lógica binária masculina e feminina, mas sim passa a compreender que existe aí uma diversidade de experiências de gênero, né, que estão relacionadas de alguma forma com insegurança alimentar. Depois a gente passa a complexificar um pouco mais, falando sobre como essas identidades elas estão relacionadas a outros marcadores, como raça e classe, né? Também etnia. E, por fim, a gente fechar com a mensagem principal, né, do debate, que é: precisamos compreender a diversidade para proteger o planeta, né? Então, acho que esse é o argumento principal que vai mediar minha fala hoje e que a gente vai fechar ao final, quando a gente tentar compreender um pouco esses outros pontos. Então, na verdade, foi ano passado, né, que foi publicado na Global Food Security esse framework sobre equidade nutricional, que ele vai mostrar, vai dividir, né, todos os determinantes da distribuição da malnutrição, né, da distribuição social das formas de malnutrição a partir de determinantes estruturais e determinantes intermediários. Nos determinantes estruturais, a gente tem o contexto sociopolítico
e a estratificação social, né? E nos determinantes intermediários a gente tem as experiências de iniquidade, né? E aqui a mensagem que eu queria comunicar é que prestem atenção que a posição social, né, se refere à identidade baseada em gênero, raça, etnia, idade, ela está entre o contexto sociopolítico e entre as experiências de iniquidade, né? E isso tem um sentido para a gente começar a entender, né, como que esses marcadores eles podem interferir, né, numa distribuição de um estado de malnutrição. Quando a gente fala de identidade de gênero, de raça, de etnia, como um estratificador social, é porque, a partir de um contexto sociopolítico, as pessoas vão passar por diferentes experiências baseadas nesses estratificadores em relação às condições de nutrição. Como assim? Imagine num contexto de crise climática, né, que a gente tem aí fortes chuvas, desabamentos. Quem são as pessoas afetadas, né? Nós não somos afetados de forma igual, né? Então, pessoas que moram em determinadas localidades, né, que são marcadas por identidades específicas, como pessoas negras, né, pessoas que moram em localidades periféricas, elas são mais afetadas, né, pelas crises climáticas. Também mulheres sofrem mais insegurança alimentar em relação aos homens. Pessoas negras em relação às pessoas brancas. Então, esses marcadores vão relativizar a experiência dos indivíduos no contexto que ele vive, né? Então, a gente parte daqui. Nós não somos afetados da mesma forma pelos problemas do meio, né? Pelos problemas contextuais. E isso vai nos levar a ter oportunidades diferentes de educação, de condições de vida, de acesso à saúde, né, de recursos como a alimentação e, consequentemente, impactar, né, essa carga aí de má nutrição que pode estar relacionada à fome, a doenças crônicas, né? Então, a mensagem aqui é a gente entender que para compreender, né, toda essa carga de má nutrição no mundo, a gente precisa ter em mente que a gente precisa passar por identificadores sociais. Precisa começar a compreender como essas variáveis interagem com esses desfechos, tá? E aí, na nutrição, mas nas ciências da saúde de uma forma geral, a gente passa a pensar que a gente vinha estudando essas variáveis de forma muito uniformes e a gente precisa agora diversificar essas abordagens. Aqui eu convido a gente a pensar especificamente no caso do gênero, né, que é uma experiência muito complexa, que a gente resumiu por muito tempo numa variável, né, de duas categorias, que seria masculino e feminino, né, e que hoje a gente tem a necessidade de ampliar um pouco mais esse leque de experiências, né? Então, eu convido a gente a pensar um pouco mais na diversidade de gênero como um caso para pensar em diversidade, né, e como mensurar também todas essas identidades, tá? O gênero nas pesquisas em segurança alimentar, ele é mensurado de forma binária. Então, os grandes inquéritos nacionais e internacionais, eles são mensurados baseados no sexo, masculino, feminino. Então, a gente tem aqui um mapa que é de uma análise global da razão de prevalência relativa de insegurança alimentar severa relacionadas a mulheres e homens, né, em 2014 no mundo. Quanto mais intenso o tom do vermelho no mapa, né, maior era a desigualdade das mulheres em relação aos homens. Ou seja, mulheres sofrem mais insegurança alimentar, até 4 vezes mais, em todo o mundo. No Brasil, a gente sabe que enquanto 37% dos domicílios brasileiros chefiados por mulheres estavam em segurança alimentar em 2021, né, tá errado ali o númerozinho, os domicílios chefiados por homens estavam em segurança alimentar na quantidade de 47,9%. Né? Ou seja, no Brasil a gente também tem diferenças de gênero na insegurança alimentar entre homens e mulheres. Alguns outros países também relatam distribuição desigual de calorias e nutrientes dentro do mesmo domicílio, que até então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente estava falando em segurança alimentar domiciliar, né? Agora a gente pode também ver que em alguns contextos, principalmente rural, há desigualdades na distribuição de nutrientes e calorias dentro do mesmo domicílio, em que mulheres e crianças
em alguns contextos, são mais afetadas no sentido de terem menos acesso a esses recursos. Mas a gente pensa, de que gênero estamos falando? Quando a gente fala de, quando a gente divide essa grande categoria entre mulheres e homens, a gente está aí invisibilizando uma grande quantidade de cultura envolvida, né, nessa dimensão do gênero. Então, aqui nessa foto, eu coloquei algumas identidades de lugares diferentes do mundo que não se identificam necessariamente com o masculino e o feminino. Essas identidades, elas não aparecem nas análises globais de insegurança alimentar. A gente não sabe, não tem como dizer se qual a magnitude da insegurança alimentar nessa população, né? E aí eu gosto muito desse artigo, que é bem antiguinho, mas acho que ele é de 99, mas que ele já trazia a reflexão do uso das variáveis sexo e variável gênero nas pesquisas em epidemiologia, né? O que é que o sexo mede, o que é que o gênero mede? Né? Talvez é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. São coisas diferentes, né? O sexo está relacionado na anatomia, a fisiologia, a biologia do corpo. O gênero está ligado às experiências de cada indivíduo e de como essa pessoa é vista no mundo, independente da sua biologia. Então, o sexo mensura uma coisa, o gênero mensura outra completamente diferente, tá? E aí tem uma diferença, né, que é do paradigma categórico, que é de dividir todas as pessoas do mundo, todas as experiências de gênero em duas, homens e mulheres, e a gente passa a ter que atender, na verdade, um paradigma mais diverso, né, que é a teoria relacional do gênero da Helen Conyon, uma antropóloga australiana, e que eu tentei sistematizar nessa figura, que a gente consegue dividir também as pessoas não só em masculino e feminino, né, em relação à experiência de gênero, mas também entre pessoas cisgênero e pessoas transgênero, tá? De forma bem simplificada, né, esquemática, para tentar avançar aqui no debate, eu classifico pessoas cisgênero como pessoas que há uma fluidez entre o sexo e a identidade de gênero, ou seja, a minha biologia, né, eu nasci com características anatômicas, morfológicas consideradas masculinas, né, e ao longo da minha vida eu me identifico com uma identidade que é masculina também, tá? Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Quando essa identificação no percurso da vida não acontece, né, de forma a o que ele é atribuído ao nascimento, não há esse encontro entre sexo atribuído ao nascimento e identidade de gênero, a gente tem aí esse termo, né, essa categoria de pessoas transgênero, que é, na verdade, uma categoria guarda-chuva para várias identidades que não se identificam com o sexo que lhes é atribuído ao nascimento, tá? De forma simples, quando a gente divide as pessoas não mais em masculino e feminino, mas sim cisgênero e transgênero, muitos estudos já têm mostrado que pessoas trans estão em vulnerabilidade, né, principalmente em desfechos nutricionais, quando a gente compara com pessoas cisgênero. Ou seja, pessoas transgênero têm mais risco de desenvolver transtornos alimentares, têm mais risco de estarem em insegurança alimentar, né, e também de desenvolver algumas condições crônicas, muitas delas envolvidas no próprio processo de transição de gênero, que pode incluir ou não, né, o uso de hormônios e algumas cirurgias corporais, tá? Aqui eu trouxe um resultado de um estudo que a gente fez, um questionário online com pessoas trans no Brasil, com insegurança alimentar. A prevalência de insegurança alimentar na população chegou a 70%, né, na população trans. E quando a gente considera que foi um questionário online, ou seja, as pessoas que acessaram esse questionário tinham acesso, né, a alguns recursos de celular, de internet, né, recursos educacionais também. Então, se a gente pensa que numa amostra tão, talvez não representativa da população trans, na forma como está no mundo, né, no Brasil principalmente, a gente vê uma prevalência tão grande em insegurança alimentar. Imagine se a gente consegue um estudo, né, de fato representativo. A gente fez esse estudo no final de 2020, tentando avaliar também o impacto da pandemia, né? E a gente viu que houve mudança na diversidade de alimentos, mudança na qualidade dos alimentos consumidos e mudança na capacidade de compra também, que está relacionado com insegurança alimentar, mas a renda também, que foi afetada pela pandemia, também estava
relacionada e o desemprego. Quando a gente pensa em outras categorias que marcam, né, qual o perfil dessas pessoas trans, a gente vê que também essas pessoas trans, elas são 72% pessoas negras, né? Então, não é, a gente já começa a adicionar uma outra variável aí, que é a raça cor, né? Então, não tem como a gente dizer que a insegurança alimentar na população trans está relacionada só à identidade, porque uma mesma pessoa que é trans, ela tem uma raça cor, né? Ela tem uma etnia, tem outras condições identitárias no mesmo indivíduo, tem uma orientação sexual no mesmo indivíduo. Então, pensar em interseccionalidade, a gente começar a pensar como essas outras categorias, elas interagem entre si, né, na determinação da insegurança alimentar, que é o próximo tópico, tá, do debate. Aqui eu trouxe algumas fotos para a gente começar a pensar e visualizar pessoas trans em outros contextos, né, aliás, com intersecções. Então, essa foto aqui, né, que inclui mulheres trans e mulheres cis, é do movimento Sem Terra, né, do MST. Então, são pessoas marcadas, né, pela identidade de gênero feminina, sendo elas cis ou não cis. Isso faz com que elas tenham vivências diferentes na sociedade. Então, uma mulher cis, né, ela vai sofrer alguns desafios, vai passar por alguns desafios diferentes de uma mulher trans, né? Mas para que, além disso, tem também os desafios, por exemplo, aqui, como o acesso à terra, né, envolvido, que perpassa também com essas identidades e se soma, né, a esse fator da identidade de gênero em ambas as identidades. Na comunidade, em alguns povos indígenas norte-americanos, né, aqui eu trouxe a título de exemplo, há uma identidade que se chama Dois Espíritos, né, que é uma identidade indígena norte-americana marcada por essa questão de não ser binária, né, não estar nem no extremo masculino nem no extremo feminino. E em algumas culturas, essa identidade é cultuada como uma santidade, entre aspas, né. A gente tem também, na Índia, algumas outras identidades que é reconhecido hoje como o terceiro gênero, que equivale a uma pessoa trans, né, em um outro contexto marcado também por uma etnia. Então, são alguns exemplos de diversidade de gênero em todo o mundo e de como essas experiências elas são marcadas também pelos territórios que elas estão, pela etnia, pelo gênero, né? Então, o mesmo indivíduo ela vivencia diversas experiências, né, relacionadas aos seus marcadores sociais. E aí, quando a gente começa a falar em interseccionalidade, né, esse é o círculo da interseccionalidade. Então, a gente tem no centro, né, as circunstâncias de poder, privilégio e identidade, né, e o que vai conferir às pessoas o poder, né, o privilégio, é justamente a sua ocupação, né, a sua classe, o seu gênero, a sua religião, o seu histórico de trabalho, a sua experiência familiar, né? Isso vai influenciar se essa pessoa, por exemplo, orientação sexual. Se uma pessoa que é homem, heterossexual, ela não vai sofrer homofobia. Consequentemente, a gente vai partindo para mais para fora do ciclo, né? A gente não vai ter problema, por exemplo, problemas econômicos relacionados à discriminação por homofobia. Então a gente começa a entender como essas categorias elas vão moldando o fator privilégio das pessoas, né? Que confere poder a elas na nossa sociedade e por isso, né, há grupos oprimidos e grupos dominantes. Eu gosto muito desse artigo que ele começa a tentar transformar essa ideia da interseccionalidade, né, trazer mais para próximo das pesquisas quantitativas em saúde. Então, a gente começa a tentar meio que resumir essa ideia de interseccionalidade e tentar deixar mais objetivo, né? A interseccionalidade é uma teoria que ela nasce no movimento feminista negro, né, como uma reivindicação dessas feministas para que a luta feminista comece a inserir a variável raça-cor, né, como um fator importante na luta das mulheres, justamente por compreender como mulheres brancas e mulheres não brancas, né, vivenciam a identidade feminina de formas diferentes, mas que ao longo do tempo foi mostrando a sua importância também para mensurar desfechos de saúde, né? Então, esse artigo é um exemplo que reúne algumas teorias e alguns métodos
para que na pesquisa quantitativa a gente consiga identificar o impacto, né, de diferentes intersecções em desfechos de saúde e também desfechos alimentares. Na área de nutrição ainda é muito pouco explorado. Eu não encontrei, né, nenhum artigo que use essas perspectivas interseccionais da forma como mostra esse artigo, porque às vezes a gente entende interseccionalidade como falar de pessoas brancas ou não, e não brancas e falar de gênero de forma separada, né? A interseccionalidade é justamente a interação, é como esses dois fatores interagem, né, no desenvolvimento de um desfecho. Aqui tem um modelo simples, né, de como que uma categoria interseccional ela tem como fator mediador a discriminação, né, e que vai afetar um desfecho de saúde. Pode ter o efeito mediador, pode ter o efeito direto, né, a própria estratificação afetar diretamente o desfecho de saúde. E aí, o que seria essa estratificação? Né, quando a gente fala de categorias estratificadas. É quando a gente começa a pensar, como nesse gráfico, a gente tem, para cada box plot desse, tem intersecções específicas. Por exemplo, no primeiro tem pessoas de minorias sexuais de gênero não branca, pessoas de minorias sexuais de gênero branca na sequência, pessoas que não são de minorias sexuais asiáticas, pessoas que são de minorias sexuais de gênero asiáticas, e assim sucessivamente, né? Isso foi feito com um banco de dados do Canadá e dos Estados Unidos, e a classificação das pessoas foi feita de acordo com a interseccionalidade delas, né? Nesse caso, né, as pesquisadoras identificaram que havia ali o desfecho, né, que foi mensurado com a escala de Kessler, é de sofrimento mental, psicológico. Então, tem ali quem é mais afetado, né, por esse sofrimento psicológico são indígenas de minorias sexuais de gênero e asiáticos de minorias sexuais de gênero, né, pessoas de Oriente Médio, desculpa. E quando eles desenvolveram um modelo de considerando, né, o efeito direto, o efeito indireto e um efeito da interação pela mediação, controlado, né, por algumas variáveis como idade, renda, e aí viram que, mesmo considerando essas variáveis de controle, o efeito indireto das intersecções, né, nesse sofrimento psicológico continuou significativo para pessoas não negras, aliás, pessoas que não são de minorias sexuais de gênero negras, pessoas negras que são de minorias sexuais de gênero, indígenas que não são de minorias sexuais de gênero e são também, né? Ou seja, para quase todas as categorias interseccionais que não a categoria de referência, que são de pessoas brancas que não fazem parte de minorias sexuais de gênero, né? E aí a gente começa a pensar essa é uma das formas, né? Um dos modelos para a gente começar a pensar como tentar identificar impactos das intersecções de categorias sexuais em desfechos de saúde e nutrição, tá? Geralmente, esse artigo ele traz uma sequência, alguns passos, né? Então, ele recomenda iniciar essa análise com uma análise descritiva, como essa, depois fazer uma análise de modelos, né? E aí pode ser, né, análise de diferentes tipos de modelos. Se for usar, por exemplo, regressão, tentar fazer diferentes modelos de regressão, considerando os fatores que podem mediar, como discriminação, ou ver o efeito direto e comparar esses modelos, tá? E por último, compreender a diversidade para proteger o planeta, né? Então, acho que a ideia que eu quis trazer até aqui era a gente tem diversidade, né, entre pessoas, para além de homens e mulheres, brancos e não brancos, a gente tem uma diversidade de categorias sociais que são interconectadas e que produzem experiências diferentes na sociedade e que a gente precisa compreender essas diferenças para poder proteger essas pessoas, né, principalmente da fome e de todas as formas de malnutrição. Se a gente pensa em alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, né, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, bem-estar, equidade de gênero, tudo isso está envolvido com redução de iniquidades, né, e de proteção dessa população.
Então, quando a gente pensa que, por exemplo, para o objetivo 2 da Fome Zero, a gente não tem uma meta quantificável para a população trans, é porque a gente não conhece ainda, né, a magnitude da fome na população trans, apesar dos estudos, né, de caso mostrarem que há uma preocupação suficiente para a gente começar a tentar identificar, né, essa prevalência na população geral. Então, todos esses objetivos eles passam pela identificação de grupos minoritários, que são as pessoas que mais vão ser afetadas, né, por todos os problemas que a gente está passando hoje no planeta, né? Eu trouxe um exemplo para a gente pensar, não de forma específica da nutrição, mas de forma geral, a população trans, que é do contexto de vida dessas pessoas, né? Usando o termo trans como um termo guarda-chuva e tentando identificar, né, os dados gerais globais que a gente tem. Então, quando a gente fala de vivência transgênero, a gente está falando de estigma, e essas pessoas sofrem estigma, seja na aceitação pela família, seja por clima empresarial ou de trabalho, né, e aí, consequentemente, não acessam ao mercado de trabalho formal, marginalização cultural, né, isso impacta diretamente as oportunidades, seja de educação, de trabalho, de emprego, que, consequentemente, impacta desfechos de violência. Então, a população trans é uma população muito vulnerável à violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Por vários anos seguidos, a gente segue na frente nesse ranking. E essa violência, ela coloca a população trans como uma população vulnerável a vários outros desfechos de saúde, incluindo insegurança alimentar, né? Então, pensar em segurança alimentar nesse recorte de gênero é pensar em insegurança alimentar numa população que, em sua maioria, já está vulnerabilizada, né, como a violência, né? Se a gente pensa, onde estão as pesquisas, então, sobre alimentação e nutrição em população trans? Né? A gente tem, eu fiz uma revisão em 2021, publiquei em 2021, e até então, a gente encontrou apenas publicadas em periódicos, pesquisas no América do Norte, Europa, principalmente, né? A grande maioria, América do Norte e Europa. Então, a gente não tem pesquisas publicadas, ou não tinha, ainda da América do Sul, por exemplo, né? Que passamos por um processo de colonização e que, como eu falei, faz com que a gente tenha índices de violência muito maiores para a população trans aqui, né? A gente não sabe como é, por exemplo, a condição de alimentação e nutrição dessas pessoas aqui no Brasil, ou em outros países aqui da América do Sul. Então, a própria pesquisa sobre alimentação e nutrição de pessoas trans ainda está muito no norte global. Ou seja, esses recortes interseccionais, por exemplo, de território, não dá para extrapolar para o nosso, né? O nosso território tem outras particularidades, né, inclusive históricas, que afetam aí os nossos desfechos. Tem duas teorias principais que tentam explicar, né, essa desigualdade entre pessoas trans. A primeira dela é a teoria do estresse de minorias de gênero, que é uma adaptação de uma teoria que foi criada, na verdade, para identificar fatores que podem explicar o estresse na população negra, né? Então, primeiro foi criada uma teoria para pessoas negras, depois para pessoas LGB, pessoas lésbicas, gays e bissexuais, e por último, essa teoria foi adaptada também para incluir pessoas trans. Essa teoria mostra que, na medida que essas pessoas trans, negras e com orientação sexual diversa, elas são expostas a diferentes formas de estigma no cotidiano, né? Porque imagine você sair de casa para trabalhar, entrar no ônibus e sofrer seja um olhar, ou uma fala, ou mesmo uma violência física, né? Você sai do ônibus, vai para o trabalho, você passa o dia em estado de sofrimento no seu ambiente de trabalho. Você chega em casa, é violentado pelo seu parceiro íntimo ou pela sua família, né? Essa teoria mostra que essa exposição continuada a essas situações de estresse faz com que o próprio corpo tenha uma produção elevada de cortisol, e isso coloca as pessoas em situação de risco para muitas doenças crônicas e problemas de saúde mental, né? Por essa exposição aumentada. Esses fatores que são considerados estressores, né, que podem afetar esse estresse nas pessoas, podem ser distais,
como a discriminação, a rejeição, né, seja de ambientes formais ou informais, a vitimização, que seria como essas pessoas são vítimas da violência, né, no cotidiano, e como muitas vezes essas pessoas não podem se afirmar, que é a não afirmação, né? Às vezes você tem que esconder a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, esses fatores, né, que podem ser escondidos pela não aceitação e para tentar se prevenir de alguma forma de estigma. Isso afeta fatores proximais, né, como as expectativas negativas, que são como muitas vezes pessoas trans deixam de ir a serviços de saúde por saber que lá vão sofrer uma experiência de estigma, né? Então elas passam a evitar acessar alguns equipamentos de saúde para tentar não passar por essas experiências, passam a ocultar a sua condição, né, de saúde pela questão de não procurar, não querer procurar esses espaços, e muitas vezes internalizam esse sofrimento, né, que seria o caso da transfobia internalizada, que é quando começa de fato a impactar no nível do indivíduo essas experiências de estigma. E tem uma outra teoria que ela, além de tentar identificar os fatores, né, estruturais, interpessoais e individuais que afetam as pessoas relacionadas ao estigma, tenta também identificar quais são os tipos de intervenções importantes para tentar proteger essas pessoas dessas formas de estigma e, consequentemente, né, fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, no nível estrutural, a gente tem alguns tipos de estigma que são vivenciados por pessoas trans, né, e são potencializados, né, pelas questões de raça, cor, né, etnia e território, que muitas pessoas trans sofrem estigma justamente por não ter essa conformidade entre o sexo biológico e a identidade de gênero, né, práticas e políticas estigmatizantes, como, por exemplo, o não respeito ao nome social dessas pessoas, né, em algumas instituições e muitas vezes nos ambientes formais e também não formais, barreiras no acesso à saúde, inequidades econômicas, né, essas pessoas, 80% das pessoas trans, né, principalmente mulheres trans, elas acessam o mercado da prostituição como principal forma de rendimentos, e algumas intervenções, né, principalmente no nível estrutural, seria focada em políticas de não discriminação, porque a discriminação ela é um fator mediador de todas essas identidades, né, e do impacto delas nos desfechos em saúde e nutricionais. No nível interpessoal, né, alguns tipos de estigma são a discriminação no acesso à saúde, discriminação no ambiente de trabalho, rejeição familiar, né? E algumas intervenções possíveis e viáveis para essa população seria, né, o suporte a grupos, né, por parceiros, familiares, prover formação para profissionais de saúde e também de educação, né, para que essas pessoas passem a se relacionar melhor nos ambientes formais e diminuir esse grau de estigma. E no nível individual, né, pensar nessas intervenções muito baseadas na afirmação pessoal, no suporte a grupo de pessoas transgênero, né, e também a participação em movimentos sociais, né, em forma de ativismo para tentar fazer com que essas pessoas também possam, né, ocupar seus espaços e reivindicar o que lhes é de direito. Essa era, né, basicamente o que eu queria falar hoje, entender que essas formas de estigma impactam saúde e nutrição, impactam em segurança alimentar, passa pela discriminação e que a interseccionalidade delas precisa ser identificada, precisa ser mensurada, e a gente já tem algumas formas de fazer isso, qualitativamente, quantitativamente, nas pesquisas, e a gente precisa focar nisso agora para a gente pensar, né, no desenvolvimento sustentável, partindo da proteção das pessoas também, né? E é isso. Obrigado. Obrigada, Sávio. Acho que trouxe muitas reflexões aqui para a gente, né? Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o Sávio. Lembrar de ter que vir aqui na frente para perguntar. Ou alguém, se o Adolfo estiver olhando o chat também, se tiver alguma pergunta. Sim, claro. Sávio, muito obrigada pela sua palestra. Foi excelente. Eu sou Fernanda. Depois ia me apresentar a você, né? Sou chefe do Departamento de Nutrição, trabalho com interseccionalidade. Para mim é uma alegria. A gente está tratando
desse tema aqui na casa, né? Enquanto você falava, me ocorreu um filme dentro da minha cabeça. Eu vou chegar na minha pergunta, mas eu preciso fazer essa digressão. O primeiro momento que acho que a gente pôde discutir isso concretamente nessa casa foi com uma palestra da Fran Demétrio, né, no Encontro Nacional de Estudantes de Nutrição, né? E agora eu já não lembro mais que ano foi, se foi passado, se foi outro, porque com a pandemia a gente esquece todos os anos, mas a gente tratou de interseccionalidade aqui numa mesa composta por mulheres trans e travestis, e uma delas relatava uma experiência numa OBS, né, em que uma pessoa que era profissional de saúde olhou para ela, né, e falou, misericórdia, né? E ela falou, misericórdia não, aqui é travesti. E aí agora me vem a sua palestra, né? Então acho que é um filme bacana da gente pensar em todas essas experiências, tá? Bom, a pergunta que eu ia te colocar aqui, ó, né, a discussão que eu ia trazer é o seguinte: eu trabalho com pesquisa qualitativa, eu acho que a gente tem, em alguma coisa na vida, a gente tem que ter vantagem na pesquisa qualitativa, né? Eu acho que com interseccionalidade a gente tem uma vantagem, porque a gente não precisa categorizar as pessoas em categorias nossas, né? Elas falam por si mesmas, elas se autodeterminam nos seus próprios termos, né? Acho que na pesquisa quant é mais difícil, né? Então, eu queria te perguntar um pouco, naquela pesquisa que você fez, né, quando você colocou população trans, o que estava dentro do seu guarda-chuva de população trans? Tá? Então, essa seria a minha primeira pergunta. E compartilhando uma experiência também, meu marido está fazendo mestrado na Escola Paulista de Medicina, e aí ele entrevistou, né, num questionário, né, entregou os questionários para profissionais de saúde lá, e eu ajudei ele a fazer, então eu fiz toda feliz da vida, né? Feminino cisgênero, feminino transgênero, masculino, nananana, queer, não binário, intersexo, parará, estávamos os dois assim felizes e contentes, né? E aí ele, né, entregava esses questionários e essas médicos, enfermeiras olhavam para ele e falavam, o que é isso? Né? E uma chegou à violência de virar e falar, eu sou normal, qual é o normal? Né? Então, para a gente foi bastante estarrecedor, né, chegar a isso. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre essas dificuldades de mensuração, né, das categorias intercruzadas, na pesquisa quantitativa. Muito obrigado, Fernanda. Prazer em te conhecer. Realmente, essa é uma dificuldade. A gente estava até conversando um pouco disso no almoço. E quando você falou dessa experiência, eu lembrei que na graduação ainda, em um estágio que eu fiz na assistência social do município do interior, lá da Paraíba, eu todo feliz, começando a descobrir todas essas questões de gênero, querendo ser mais inclusivo nas minhas práticas. Tinha um evento que era do programa Bolsa Família com gestores do Bolsa Família, e a gente decidiu fazer um questionário de cadastro, né, para esse evento, e eu militei para colocar essas categorias. Fiz como você, coloquei todas as categorias não binárias, transmasculino, transfeminino, e foi um fracasso. Foi muito difícil fazer as pessoas verem aquelas perguntas e acharem onde elas se identificavam, ou mesmo querer se identificar quando você tentava explicar, né? Acho que essa é uma coisa que a gente precisa avançar ainda no Brasil, porque a gente não tem esses campos nas pesquisas populacionais. Então, essas pesquisas menores, as pessoas vão estranhar ainda mais. Algumas experiências que eu vejo, né? Tem alguns métodos que, por exemplo, na América do Norte, há um método de 2 etapas, que é você coletar sexo e identidade de gênero como masculino, feminino e outro. Quando essas categorias elas se diferenciarem, por exemplo, a pessoa marcou um sexo que é masculino e uma unidade de gênero feminina, considerar essa pessoa trans, né? Não perguntar a ela se ela se identifica trans, mas depois fazer essa recategorização no banco de dados é uma forma que vem sendo usada nas pesquisas populacionais na América do Norte, com algumas limitações, né? Isso foi usado numa pesquisa do Canadá, na pesquisa de saúde do Canadá, né? Os movimentos
estão militando para pedir que, na verdade, façam essas perguntas de forma aberta para que as pessoas possam, né, se identificar e colocar ali a identidade de gênero que se identifica. Mas nas experiências que a gente tem com questionários abertos sobre identidade de gênero, a gente acha muitas categorias que nem sempre se cruzam e também as pessoas usam para fazer respostas meio que tirando onda da sua pergunta, né? Então, essa é realmente uma dificuldade. Na minha pesquisa, ela foi mais fácil porque foi focada em população trans, né? Então, eu perguntei às pessoas trans. Então, eu incluí identidade transmasculina, transfeminina, não binário e outro na parte de identidade de gênero. Na categoria outro, eu coloquei um espaço aberto para que as pessoas pudessem se identificar, né? E aí agrupo no guarda-chuva de pessoas trans, masculino e feminino a título de análise, né? Porque o N de pesquisa com população trans também não é tão grande, então a gente tem algumas limitações analíticas, né? Mas eu acho que um caminho, eu gosto desse caminho, né? Se fosse o que eu mais gosto é transmasculino, transfeminino, incluir travesti é importante, essa pesquisa no Brasil, né? Outros, não binários, outros e um campo aberto, né? Eu gosto dessa forma. A gente tem uma pergunta aqui do chat do YouTube, do Alisson Machado, também é aqui da casa, mentor de sustentária, que ele pergunta se existe algum estudo que tenha avaliado a passabilidade de pessoas trans e desfechos em saúde, incluindo a segurança alimentar. Mas se você puder comentar também sobre passabilidade. Muito bom, muito legal essa pergunta. Passabilidade, né? Está relacionado com um dos fatores que eu falei, muitas vezes da ocultação da identidade de gênero, não necessariamente é por essa ocultação, mas é um fator que ajuda em ocultar. O que seria isso? Passabilidade é você meio que, entre aspas, passar despercebido, conseguir ocultar a sua identidade se você for do seu desejo. Ou seja, se eu sou um homem gay e não tenho trejeitos culturalmente associados a homens gays, e culturalmente associados, né, a homens héteros, eu tenho passabilidade, ou seja, eu tenho passabilidade como homem não gay, ou seja, eu posso não sofrer estigma de um homem gay se eu não tiver essas características culturalmente associadas, né, ao corpo masculino gay. Em relação à insegurança alimentar, a gente não tem esses estudos até onde eu conheço, mas no campo de estudos sobre comportamento alimentar, há há algumas coisas, né, bem interessantes. Porque, por exemplo, quem mais sofre de distúrbios alimentares são justamente as mulheres trans que têm menos passabilidade, né? Elas têm maior grau de disforia, muitas vezes, e aí tem, né, esse problema com a alimentação, né? Desenvolve muitos problemas com a alimentação, muitos transtornos alimentares. Na medida que essas pessoas, quando requerem, né, uso de hormônios, que não são todas as pessoas trans que requerem, mas quando elas requerem uso de hormônios, na medida que o tempo de hormonização vai aumentando e a composição, né, corporal dessa pessoa vai mudando e se assemelhando ao gênero pretendido, esses índices de distúrbios eles vão diminuindo, né? Essa prevalência de distúrbios alimentares vai diminuindo. Então, nesse campo, né, do comportamento alimentar, tem umas pesquisas bem interessantes. Nessa revisão que eu fiz, era a área que mais tinha estudo, era de comportamento alimentar de pessoas trans. Então, a gente encontrou, acho que no total tinham 37 artigos que ficaram no final, pelo menos 20 eram sobre comportamento alimentar. Mais alguma pergunta daqui da plateia? Queria aproveitar também para fazer uma pergunta. No estudo que você mostrou, acho que é americano, que falava sobre a discriminação, parecia que a discriminação ela não era significativa, né? Quando colocava como mediador do modelo. Nas suas análises, você avaliou discriminação? Isso chegou a ser significativo também ou não? Boa, Aline. Essa foi uma crise no meu doutorado. Porque eu inseri uma escala de preconceito internalizado, né? Que, na verdade, as perguntas dessa escala era sobre preconceito percebido, né? Então, a gente não tem como mensurar se as pessoas vivenciaram uma experiência de preconceito. Tem como mensurar se a pessoa percebeu
essa experiência de preconceito, que é diferente, porque às vezes a pessoa que percebe é uma pessoa que já tem um pouco mais de consciência, né, ou que consegue perceber questões muito mais camufladas do dia a dia, muito mais sutis, né? Então a gente mensurou o preconceito percebido e quando colocou no modelo para tentar ver a associação com insegurança alimentar, não dava significativo quando a gente controlava por renda, por escolaridade e por trabalho, que são os principais fatores que estão associados a diferenças de gênero e insegurança alimentar no mundo todo. O que a gente entendeu? Né? Que uma possível explicação para, muitas vezes, essa categoria não ter não ter uma significância nos modelos pode ser porque essa categoria, na verdade, afeta o acesso dessas pessoas à renda, à escolaridade e ao trabalho, né? Então, as categorias mais próximas, muitas vezes, da insegurança alimentar são essas, são as mais fortes, né? A experiência de preconceito, ela pode limitar ou não as pessoas a acessar, né, um mercado de trabalho, acessar ambientes escolares, né? E, consequentemente, ter uma renda, né? Pode ser uma possível explicação. Ou pode ser uma limitação de instrumento para mensurar discriminação. Tem uma pergunta aqui no chat também, do Daniel Gomes Reiteiro, que pergunta: os cuidados prestados a pacientes na atenção básica por parte da nutrição. Peraí. Com a nutrição, diante do aumento da incidência das patologias relacionadas ao intestino devido aos hábitos alimentares, como se comporta diante de casos específicos dessa população na atenção básica? Aí ele explicou, né, que os cuidados prestados a pacientes na atenção básica por parte da nutrição e equipe de estratégia de saúde da família, se existe, pelo que eu estou entendendo aqui, se existe alguma diferenciação, alguma forma de cuidado com a equipe do PSF. Eu acho que a primeira dificuldade é ter nutricionista na atenção básica, né? Não está previsto na equipe mínima, então mas de forma geral, né, antes de falar especificamente da nutrição, a atenção básica há um problema, né, com relação não ao acesso, mas utilização por pessoas trans. Elas conseguem acessar os serviços, mas às vezes elas não conseguem utilizar, justamente pelo preconceito da equipe com essas pessoas. O que acontece em muitos dos estados, na grande maioria dos estados, é ter ambulatórios específicos, né? Então, na Paraíba, a gente tem um ambulatório, tem 2 ambulatórios estaduais que atendem pessoas trans e tem todas as especialidades, mas não é atenção primária, né? É atenção especializada, focada no processo transexualizador. Seria acompanhamento no uso de hormônios, né? Então, tem acompanhamento do endócrino, tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricional, mas não é a atenção básica. O que acontece em muitos estados é que a atenção básica tenta meio que levar essas pessoas para atenção especializada direto, né? Mesmo quando os problemas são sensíveis à atenção básica e não especializada. O movimento que se faz lá é de não receber, de tentar voltar e capacitar os profissionais de atenção básica, mas dos artigos nacionais, né, que eu tive acesso, há uma grande limitação ainda de utilização. Então, a gente não está nem discutindo, muitas vezes, tratamentos específicos, cuidados específicos na atenção básica. Mas, em relação à nutrição, a gente publicou em 2021 um guia de atenção nutricional à população LGBTQI+, que está no site do CRN1. Então, lá a gente fala de questões que são sensíveis à atenção básica, né, e especializadas também. Tá? Então, pode ser um caminho para os nutricionistas aí da atenção básica para começar a ter essa atenção, né, mais qualificada nessa população. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Gostaria de fazer algum comentário? Sim? Foi um prazer. Meu nome é Helena, eu sou enfermeira, trabalho aqui no Departamento de Política e Gestão e minha área de pesquisa é envelhecimento. E eu tenho alguns alunos agora que estão trabalhando com idosos LGBT. QI, A mais, tem mais outras letrinhas. Uma das coisas que eu, por conta de estar trabalhando com idoso, né, a gente vê muita questão da rede social de apoio, né? E que essa rede social, muitas vezes, ela é muito pequena, né? Eu tenho uma aluna que está trabalhando especificamente com idosos gays, né? E aí,
quando a gente está falando de alimentação, eu acho que assim, a rede social com quem essas pessoas podem contar é muito importante. Então, eu queria saber, nas suas pesquisas, se você também pesquisou alguma coisa em relação à idade, além do gênero. Prazer, Helena. Obrigado pela pergunta. Ah, minhas pesquisas são com especificamente população trans, a gente não tem, assim, é, quase não tem idoso, né? Então, a média de mortes de pessoas trans no Brasil é 35 anos. Mas eu tô numa pesquisa agora com o Daniel Canavese, que é da URGS, e a gente está analisando a ficha de notificação do SINAM, de violência. O que a gente, né, tá vendo até agora nas pesquisas descritivas é que muda um pouco, né, o perfil de pessoa que comete a violência, né? Muitas vezes é um filho, na população idosa, né, tá mais relacionado à população dentro de casa do que de fora de casa, né? Isso mostra muitas vezes que essa população fica com a rede de apoio limitada, né? E muitas vezes sofre violência por causa dessa rede de apoio limitada. Mas na história do movimento, né, LGBT, o que a gente tem também, né, de aprendizados é como essas pessoas conseguem fazer redes próprias, né, sem precisar necessariamente contar com a família. Então, às vezes, o que a gente chama o que a gente entende como família para a população gay é uma outra, não é a família, né, biológica, é uma família de escolha e de afeto e de cuidado. Então, não trabalhei especificamente com essa temática, mas gosto dessa discussão. E entendo que, acho que principalmente para a população gay que está vivendo, né, esse processo de envelhecimento hoje, talvez, a depender de onde essas pessoas vivem, né, venham aí também com essa rede social de um movimento de proteção aí desde a adolescência, início da fase adulta, né, ou desde quando passou a sair do armário, digamos assim, né. Tem um grupo aqui que chama Eternamente Sou, que trabalha com idosos LGBTQIA+. E no nosso centro de saúde agora a gente tem um ambulatório de trans. Começou a atender, né? Que eu acho que é bacana. Obrigada. Bom, então acho que a gente já está também em 2 horas, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui. Acho que foi super, né, uma discussão super gostosa e super relevante a gente trazer, como a Fernanda comentou aqui, para dentro da Faculdade de Saúde Pública. E o Sávio vai ficar com a gente aqui hoje à tarde, amanhã também de manhã ele vai estar por aqui pela faculdade. Se mais alguém quiser conversar com ele, trocar ideias para projetos de pesquisa, ele também está aqui super disponível. E a gente, né, como o Departamento de Nutrição, a CCP, o Sustentário, o INCT de Combate à Fome, fica muito feliz de trazer esse debate e começar a fomentar isso aqui também dentro da Faculdade de Saúde Pública. Obrigada, Sávio. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, pela presença de vocês.